Queria que você curvasse sua cabeça. Pai, nós te agradecemos. Louvamos ao Senhor pela tua fidelidade, por mais esse dia que o Senhor fez. Pois o Senhor vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Pai Santo, em nome de Jesus, ilumina nosso coração e entendimento, para que possamos receber a tua palavra no nosso espírito e aprendermos como nos firmar nela. Em o nome de Jesus. Nós já te pedimos e te agradecemos. Amém. Antes da gente começar a ministração, tem um testemunho, né? Sim. E se você quiser falar, pode falar o testemunho. Chega aqui só um pouquinho perto de mim. Hoje está com 15 dias, né, que eu vim aqui e eu pedi para o irmão orar para mim, para minha diabetes, né? E aí o irmão orou, a minha diabetes sempre é 459, 359, sempre, nunca, faz mais de 20 anos que eu tenho, né? Nunca ela ficou normal. E aí hoje a Rita me levou e aí nós olhou e estava 126. Eu não fiquei nem acreditando com uma benção tão grande. Amém. Dessa que eu não... Nossa, foi emocionante, porque nunca que eu olhei que tivesse isso. Mais de 20 anos que eu tenho, primeira vez hoje. Amém. Que é sempre nessa altura, ele está sempre alto. Agora... Hoje que está assim, eu fiquei muito feliz, muito agradecida. O Senhor Amém. Me abençoou. 126, olha, eu não estou acreditando até agora. Não, mas tem que acreditar. Tem que acreditar, mas a bênção foi tão grande que eu fico assim, pensando, meu Deus, toda hora eu fico falando. Amém. Tanta emoção que eu fiquei, porque, nossa, é uma coisa de Deus mesmo, porque... Nunca teve boa minha diabetes. E agora tem que ficar e abaixar mais Jesus, ainda, sumir. Abaixar mais ainda, sumir. Né? Amém. Quase sumiu, mas vai sumir em nome de Jesus. Amém. Né? E eu levei ela na farmácia porque ela estava com machucado no Eu tô com pé. um machucado no E pé. eu estava preocupada, tá com o pé inchado. O Aí pé chegou lá, inchado. o farmacêutico falou, vamos ver essa... Que eu falei que ela tinha diabetes e tal. Ver a diabetes. Ela não queria de jeito nenhum nela. Ela tem tenho porque medo. é sempre muito alto. Porque eu dá não alta. acompanhava. E aí ele falou, não, vamos ver. Eu falei, fica firme aí. E aí ela nem começou a chorar já de alegria. Porque é emocionante, por causa que não tem uma vez, mas que eu tenho olhado, nunca ela está favorável, sempre alterada, porque 459 é bastante. E 359 é nessa faixa. Não, mas assim. agora tem que decretar que ela tem que ir embora. Né? Ela vai ir, Amém. Glória a Deus. Né? Eu fiquei muito feliz. Amém. Deus é assim mesmo, né? Isso. Às vezes a gente não entende como é que a palavra opera. Nós estávamos conversando aqui agora há pouquinho sobre o esconderijo que a palavra de Deus é para nós. Às vezes... Amém. Está abençoado. Amém. Eu, em vez de eu colocar o microfone, eu coloquei o celular para ela falar. Erro técnico. Mas deu para ela, estava pertinho, deu para ficar gravado. Então ela é realmente um esconderijo para nós. E o Espírito Santo colocou no meu coração compartilhar mais um pouco sobre isso. Né? Foi uma conversa que começou... eu creio que não foi à toa que ela começou essa conversa. Né? Foi uma condição de Deus mesmo, querendo responder algumas perguntas nossas. A senhora falou uma coisinha aqui, a minha diabetes. Mas todos nós usamos esse termo, né? A minha gripe, o meu reumatismo, a minha enfermidade. A gente já se aposta dela. Verdade. Né? E ela não é nossa. Não é nossa. Toda enfermidade, todo problema, ele é empurrado pelo inimigo, né? O adversário das nossas almas. O medo é ele que empurra, o tormento, a ansiedade, a falta de paz, tudo é ele. E às vezes a gente, quando depara com esse problema, como que eu faço? Às vezes nós falamos, eu creio em Deus, mas não tem mais, né? Onde Deus está? Deus está na palavra dele. E é sobre isso que nós vamos compartilhar um pouquinho. Que Deus e a palavra são uma pessoa só.
né? Não tem jeito de você separar Deus da palavra dele e de separar a palavra de Deus. Por isso que o Espírito Santo ele é chamado por Jesus o Espírito da verdade. Porque o Espírito, ele vivifica a palavra de Deus dentro de nós. E é a verdade que liberta. Jesus disse que quando você conhece essa verdade, você fica livre de qualquer coisa. Então eu queria que vocês abrissem no Salmo 107. Cento e sete, versículo 19. Amém? Então clamaram ao Senhor, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. A palavra que está falando aqui, é uma profecia sobre a vinda de Jesus, né? Que Deus enviou Jesus, a palavra, e ele nos livrou da destruição, nos livrou da mão do diabo e nos sarou. Mas Deus, o tempo todo, ele age e opera da mesma maneira, é através da palavra. Por isso que Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos, ou a minha palavra, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A manifestar é que a palavra vai funcionar na tua vida. A palavra vai ser vivificada dentro de qualquer situação que você tiver, qualquer circunstância, porque a palavra é o próprio Deus. Não há nada. O salmista disse, olha, ele vela pela palavra dele para que ela se cumpra. O salmista não, o profeta. O salmista diz, para sempre está afirmada a palavra de Deus no céu. Então ele preza a palavra dele porque ele e a palavra são um. O apóstolo João, falando sobre isso, ele diz que Jesus, no princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Abre lá para você ver, João, capítulo 1, Evangelho de João. Hoje ou amanhã eu vou deixar tudo anotado no WhatsApp, esses versículos para você meditar. Meu. Ah, tá. Ah, é o seu. Ah, tá, no Instagram. João capítulo 1, versículo 1, amém? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, ele está dizendo no princípio, a palavra verbo aqui, o original dela é logos, é a palavra criadora. Ele está dizendo, no princípio era a palavra criadora, era a palavra que criou e cria todas as coisas. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Agora olha o versículo 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando ele está falando que o verbo se fez carne, ele está falando que Jesus tomou a forma humana, né? No princípio era a palavra criadora. Jesus, ele não era conhecido como Jesus antes dele vir para essa terra. Ele era conhecido em todo o universo como o poderoso Logos, a palavra criadora. Era o Pai, o Filho, ou a palavra, e o Espírito Santo. Mas para Deus vir aqui e nos redimir, ele precisava tomar a forma humana. Porque o homem, ele caiu, ele entrou no pecado e ficou preso do diabo por causa de um homem. O pecado entrou no mundo através de um homem, de Adão. Então tinha que sair através de um homem. Mas tinha que ser um homem perfeito, um homem sem pecado, um homem santo. E não havia nenhum.
Todos os homens que nasceram a partir de Adão, mesmo Noé, Moisés, João Batista, todos eles estavam debaixo da maldição. Eles tinham uma natureza pecaminosa. Então eles não podiam subir na cruz por mim e por você. Eles não eram santos. Eles não eram justos. Não havia a natureza de equidade neles. Então Deus tinha que vir aqui. Ele falou para o filho, você vai lá, e Jesus disse, eu vou. Mas para Jesus entrar aqui, ele tinha que ter um corpo físico, poderoso Logos. Então Deus visitou Maria e falou, bem-aventurada és tu entre as mulheres, salve agraciado, o fruto que de ti há de nascer será chamado, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E ela falou, mas como que pode ser se eu não tenho marido? Eu estou desposada? Ele falou, o Espírito Santo te envolverá. Ou seja, o Espírito Santo ia se unir com aquela palavra que o anjo trouxe para ela. E ia vivificar aquela palavra dentro do ventre de Maria. Então aí, dali a algum tempo, Maria estava grávida. Então aí, aquele corpo físico, ele era o púlpito pelo qual Deus pregou o amor dele para a humanidade. O Jesus verdadeiro não era aquele homem que andou. O Jesus estava dentro dele. O poderoso Logos, a palavra criadora. Então Jesus andou nessa terra. E quando o diabo matou ele, o diabo achou que tinha acabado com tudo. Mas ele era puro, ele não tinha pecado. Então ele não podia ficar seguro pela morte, ele não podia morrer. Então o Espírito Santo ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Você entende? Jesus era a palavra, o verbo vivo. E quando ele foi ascendido aos céus, ele disse assim, agora, todo aquele que crê em mim fará as minhas obras e as fará maiores, porque eu vou para o Pai. Então Jesus, ele é o primeiro homem a habitar o céu. Mas tantos outros, foi, versei, não, mas o primeiro homem a entrar no céu com uma nova natureza foi Jesus. Você entende? Ele é o Filho de Deus, ele está à direita de Deus, sentado à direita de Deus no céu. Há um homem habitando lá no céu. Ele é a garantia de que um dia você vai para o céu. Você entende? Então esse é o poder da palavra, ela venceu tudo. O diabo tentou de tudo contra Jesus, não conseguiu, porque a palavra é invencível, ela é o próprio Deus. E ele nos deixou a palavra dele, para mim e para você. Né? Versei como que é essa palavra? As promessas dele. Nós estávamos falando aqui do Salmo 91, o salmista entendeu isso. Ele disse, que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente. O que é o esconderijo do Altíssimo? Não é um lugar, não é uma igreja. Não é você correr para uma igreja ali, seja lá qual for ela. Aqui eu estou seguro. Não, não é a igreja que te dá segurança. O esconderijo que ele está falando é a própria palavra. Você entende? É confiar naquilo que Deus diz. É se esconder. Depois ele diz assim, a sua verdade, ela é um escudo. E é um broquel. Ou seja, ela te guarda, ela te protege. Olha lá para você ver. Salmo 91. Amém? Versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por quê? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste no que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Pois 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Do que ele está falando? Da palavra. Era um escudo. O que você faz com o escudo? Você se protege. Você entende? Ela te guarda. Então, o inimigo, todo dia ele nos ataca. Ele tenta convencer que você não merece ser abençoado. Às vezes você erra. Ele fala, tá vendo? Você errou. Não tem como Deus te abençoar.
agora eu vou poder atacar você. Você começa a exercer a tua fé para o teu lar, para a tua família, para a tua cura, para as tuas finanças. Parece que ele aumenta o ataque, em vez de melhorar, parece que piorou. Por quê? Porque todo o objetivo dele é te convencer de que a palavra não está funcionando. Ele é adversário das nossas almas. O tempo todo ele ataca, ele tenta colocar a palavra em descrédito. Então, quando ele nos ataca com qualquer problema, ele quer que você tire o teu olhar da palavra e fique olhando o problema. Ele quer, o ataque dele é te distrair. Você está orando, declarando que é sarado. Dali a pouco ele joga um sintoma. E aí você começa a olhar para o sintoma e descuida da palavra. Dali a pouco o sintoma te convenceu que a palavra não funciona. O sintoma ficou mais forte do que a palavra. Você está confessando que ele supre a tua necessidade. Ô Senhor, muito obrigado. O Senhor supre cada uma das minhas necessidades. Eu te agradeço. Mas dali a pouco ele te convence e te mostra que nada mudou financeiramente. Você não está trabalhando, você não teve nenhum aumento, você não está conseguindo vender, ou a tua firma não está indo bem, você já começa a ser atraído só para aquilo. Você entende? É isso que é dessa maneira que ele sabota a nossa fé. O tempo todo ele é assim. Por quê, Versei? Porque ele é um espírito. Ele é trevas. Você não vê ele, mas ele está o tempo todo jogando seta em você, jogando dardos, jogando. Eu já falei uma vez, os dardos inflamados dele. O que é um dardo inflamado? É um dardo envenenado. Então ele joga uma sugestão e dentro daquela sugestão tem toda como é que eu vou te falar? Tem todo um programa de derrota ali dentro para te convencer. Ele joga e ela espalha na tua mente. Ah, não vai dar certo, não vou conseguir, ah, não é bem assim. Tá vendo, eu estou orando, está tudo piorando. É desse jeito que ele trabalha. Sempre assim. Dessa maneira que ele nos ataca. Então, em todas as áreas. Há um momento, eu vejo assim que há 3 níveis. Você começa a buscar Deus, aí você começa a se sentir melhor, aí ele aumenta os ataques, aí você começa a se sentir um pouco pior, e começa a se convencer que não está funcionando, e é aquele momento que você entra e vai acima desse lugar, e você começa a olhar por cima da circunstância, e mesmo ela agindo, você tem uma certeza agora, que Deus está agindo. Esse é o lugar da vitória, para qualquer um de nós, você entende? É um processo, é como subir degraus, você vai subindo. Então, o que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E é Ele que diz ao Senhor, sou eu que falo, é eu que declaro, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, eu me escondo nisso, você entende? O Senhor é a minha fortaleza, eu confio em Ti. Por quê? Porque é o Senhor que me livra do laço do passarinheiro, é o Senhor que me livra da peste perniciosa, o Senhor me cobre com as suas penas, debaixo das tuas asas eu estou seguro. Deus não tem pena, deixa eu te falar uma coisa. É a expressão que o salmista usou aqui, de segurança. Quem morou já no sítio, ou já foi muito, você já viu como a galinha protege os pintinhos? A hora que o gavião aponta lá e começa a fazer barulho, ela canta, faz não sei o que lá, os pintinhos vêm tudo correndo, ela cobre eles com as asas. E ali eles estão seguros. Ela prefere morrer do que deixar pegar os filhotes dela. Você entende? Então, o salmista foi uma expressão dele. O Senhor me cobre com as suas penas, com sua graça, com seu poder, com seu amor, com a sua justiça, e debaixo do cuidado do Senhor eu estou seguro. É isso que ele está falando. Você entende? Então, sou eu que decido me esconder nesse lugar. O inimigo vai atacando e eu vou cada vez me escondendo mais. Ele tenta me atacar e eu vou me escondendo cada vez mais. Você entende? Ele vai me protegendo, ele vai cuidando de mim. Esses dias atrás, a gente estava organizando um evento, tudo lá, e como a gente ia fazer na igreja, não coube na igreja, nós teve para ir para outro lugar. Aí nós alugamos um local e a pessoa queria um ponto adiantado. Aí a irmã falou, mas nós nem pegou as inscrições, eu tinha dinheiro, eu falei, não, vai lá e dá lá. Mas e você? Eu falei, de mim Deus está cuidando. Pode ficar em paz, que está tudo certo. Quando foi, dali uns 2 ou 3 dias, o que aconteceu?
uma pessoa me ligou, um pessoal que está vindo de outro estado, e falou, olha, nós temos sido muito abençoados, e a gente queria colaborar no evento. A gente ia levar uma novilha para o evento, mas a viagem é longa e também para levar vai ser que eles estão vindo de carro, caminhonete, tudo. Então, em vez de enviar a novilha, nós vamos ver o valor dela e enviem dinheiro para o senhor, pode ser? Eu falei, faz com Deus colocar no teu coração. Eu não sabia que eles iam prover aquilo, você entende? Nós não, todas essas pessoas que vêm de fora, eles têm as refeições, tem tudo de graça. Mas Deus tem o jeito dele de cuidar, você entende? Porque a minha fé tem que estar nele, que ele diz que ele suprirá cada uma das minhas necessidades. E que quando ele coloca no meu coração para fazer algo, o responsável é ele. Então, quando você decide crer no que Deus diz, o problema não é mais seu, é de Deus. E ele vai se mover. Eu só tenho que ficar firme naquilo que Deus diz, me esconder naquele lugar. Me esconder. Você entende? Habitar aquele lugar. Deus começou a te revelar algo. Você medita que vai ficar muito maior isso aí. Né? Deus quer te mostrar um lugar nele, diferente que você jamais entrou. Você vai entrar nesse lugar. Nele. Persiste nisso. Esse lugar é um lugar de paz totalmente diferente. Às vezes a gente acha que já tem paz, né? Que já tem fé, que tem confiança. Mas quando Deus começa a te chamar a atenção para a palavra dele, para algo que ele quer colocar no teu coração, é um nível diferente que ele quer te levar. É uma paz diferente, é uma fé diferente, é uma alegria diferente. É tudo. Davi, ele era um homem de guerra. Foi o rei que mais guerreou na vida dele. Todos os reis de Israel. Não teve nenhum como Davi. Desde quando era criança, rapaz adolescente, até o final da vida dele, ele foi um homem de campo de batalha. E Davi nunca morreu num campo de batalha. Os guerreiros de Davi, ele tinha homens que eram os guerreiros dele, que eram os homens, um homem dele vencia 1000 soldados. E os guerreiros de Davi nunca morreram em campo de batalha. Sabe por quê? Davi aprendeu a se esconder em Deus. Quando ele estava lá no meio do campo de batalha, o que você acha? Você acha que a fé dele estava na espada? Que a fé dele estava no escudo? Não. Ele estava lá em batalha, mas ele estava declarando, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, nem por espada, nem por escudo, nem por faca, eu sou livre em Deus, eu sou mais do que vencedor. Você entende? Essa era a declaração de Davi o tempo todo. Os salmos que ele escreveu, era Deus se revelando para ele. Então ele não escreveu apenas por escrever, ele conheceu esse lugar na vida dele. Ele viveu dentro dessa condição de Deus. Lembra quando ele deparou com Golias? O que ele disse? Você vem contra mim com espadas e Golias. Ele tinha a altura desse teto aqui, ou um pouco mais. Era um homem enorme. Desde jovem, acostumado nos campos de batalha. E não havia nenhum filisteu como ele. Só a ponta da lança de Golias pesava mais de 3 quilos. A armadura dele, ela era tão, por causa do tamanho dele, eles puderam fazer uma armadura muito mais forte que dos outros soldados. Então só havia aqui, para ele poder enxergar, aonde tinha uma fenda, para ele enxergar. E Davi foi contra ele com uma sunda, né? Era um estilingue, sem forquilha. Você pegava na malha e rodava aquela pedra e jogava. E Golias olhou para ele e humilhou ele, falou, você vem contra mim com esse pedaço de borracha, de couro aí? E Davi disse, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor Deus dos exércitos, o Deus vivo a quem você tem afrontado. E hoje mesmo ele vai te entregar na minha mão. Olha a declaração de Davi. Você pensa que Golias ficou com medo? Golias foi em cima dele. E ele rodou aquilo e acertou bem no meio da testa de Golias. Então a palavra é uma condição de Deus operando em você. Problemas, seta que voe de dia, peste que ande na escuridão,
mortandade que assola ao meio-dia, se enfrenta todo dia. Vem notícia ruim, vem notícia que te desagrada, você depara com situações, com circunstâncias adversas. Você entende? Você depara com todas essas coisas. Aonde você vai se esconder? Aonde você tem a garantia? No que Deus diz. Essa palavra. É por isso que eu tenho que estar o tempo todo me escondendo nela, habitando ela. Senhor, a tua palavra diz assim, muito obrigado. E o inimigo joga outra seta e você se esconde lá. Eu não vou sair daqui. Muito obrigado, Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, eu confio em Ti. Nenhum mal me sucederá, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que eu contei para vocês da minha irmã, né? Que eu estava indo para a igreja, a minha irmã mais velha, e ligaram, a minha outra irmã atendeu o telefone, que ela estava sendo levada às pressas para o hospital, lá de Nova Aliança, ela mora em Nova Aliança, que deu um problema no coração dela lá, estava disparado, e a minha sobrinha, a neta dela do lado, e a médica falando, olha, já fizemos tudo que podia, não tem mais o que fazer. Vai chegar lá, vai ter que entubar ela, não sei o que, tudo isso. E a minha irmã, ela estava com sintomas e eles falavam, só está com dor? Não, não estou com dor nenhuma. Está com isso? Não, não estou. E eles falaram isso, e passaram tudo isso para nós. Aí quando eu fui para a igreja, eu tenho mais 2 irmãs, a minha irmã vou ligar, eu falei, você não vai ligar para ninguém. Vai deixar elas mais apavoradas, não vai resolver nada. Falei, declara que isso é uma mentira, não aceita isso. E antes de sair de casa, eu falei, Senhor, eu não aceito essa sugestão. Eu declaro a minha irmã livre desse mal em nome de Jesus. E eu anulo toda a ação do inimigo agora. E fui orando. Aí você imagina, eu cheguei na igreja e fui pregar. Aí eu estava ministrando aqui, do lado aqui ficava, ela não vai aguentar. Desse jeito. Você entendeu? E o pessoal não sabia que eu estava enfrentando aquilo. Mas no meu espírito eu não deixava ela entrar. No meu espírito eu dizia, você está repreendido, eu não aceito a sua sugestão. Eu declaro a minha irmã viva, eu declaro ela bem, em nome de Jesus. E fiquei ali. Aí terminou a reunião, eu fui para casa, nós chegamos, a minha irmã foi ligar, eu falei, não liga não. Aí eu sabia que ela não ia aguentar. E aí eu fui jantar, eu estava terminando de jantar, ela chegou, entrou na sala, falou, não te conto nada. Eu falei, o que foi? Já está indo embora para casa. Os médicos, a minha irmã, depois ela esteve em casa, ela falou que os médicos chegou quase viraram de ponta cabeça, porque a pressão dela, eles diziam que estava baixa, e perguntavam, a senhora está sentindo dor no peito? Não, não estou sentindo nada, está sentindo isso. E a minha irmã falava, a minha sobrinha chegou lá chorando, mãe, falaram isso da senhora? Ela falou, não, minha filha, hoje mesmo eu vou para casa. Mas falaram, o meu Deus é maior que isso. Ela manteve firme a confissão dela também. Agora hoje, a minha outra irmã ligou e falou, olha, os exames dela deu tudo negativo. Você entende? É uma condição em Deus. O medo vem, não é questão que você não vai sentir o medo. O medo vem sobre todos nós. É você não abrir espaço para o medo. É diferente. Como que eu não abro espaço? Me escondendo na palavra de Deus. A hora que vem o medo, a hora que vem a intimidação, a hora que vem a dúvida, que vem a insegurança, eu não aceito isso, pois o meu Deus diz, por isso que você tem que estar afiado na palavra. Por isso que você tem que estar passando tempo com a palavra. Porque a hora que o inimigo vem, ele não avisa. Ele não avisa a hora que ele vem. Você entende? Mas se você estiver se escondendo todo dia, você sabe para onde você corre. Você não vai correr para o lugar errado. Você vai correr por debaixo da presença do teu Pai. Por isso que o salmista diz, porque habita no esconderijo do Altíssimo. Ele conheceu esse lugar. Ele descobriu isso em Deus. O que habita nesse lugar, descansa à sombra do Onipotente. Ele todo o tempo diz ao Senhor, meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. É o Senhor que me livra do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? Essa armadilha que vem todo dia. Às vezes você levanta feliz, alegre, dali a pouco vem uma armadilha contra você. Você entende? Vem um problema, o inimigo tenta entrar no teu casamento, tenta entrar no teu relacionamento. Hoje está tudo bem, você e teu marido, você e tua esposa, no outro dia, por uma coisa à toa, estão os dois batendo boca, brigando. Agora, se você estiver quieto o suficiente em Deus,
A hora que você vê vir, você fala, não vou entrar nessa roda. Teu marido vai brigar sozinho, você vai se esconder em Deus. Tua mulher vai brigar sozinha, você vai se esconder em Deus. Por quê? Porque o provérbio diz que a palavra dura suscita a ira, mas a branda acalma o ânimo. O que é a branda? É a palavra de Deus. Você entendeu? Então um está lá gritando, esbelando e você está tranquilo. Você se esconde em Deus. É assim que funciona em todo lugar. Você está lá no teu trabalho, chega um com notícia ruim, o outro vem só para te atormentar. Às vezes você está bem, recusa aquilo, não deixa entrar, se esconde em Deus. Ah, o fulano está vendo que está dizendo que está ruim. Senhor, tu és bom, o Senhor é o meu Pai, o Senhor cuida de mim. Eu não aceito, esse relatório não é para mim. Eu não aceito isso. Eu me recuso a isso. Em nome de Jesus. É a mesma coisa da diabetes, não é mais sua. Né? Então não fala mais que a minha diabetes, fala, você não é mais minha. Jesus já te levou. Né? Ele carregou com você lá na cruz. Eu sou livre de você. Agora, o que é meu é a cura. Eu me declaro sarada, em nome de Jesus. O tempo todo. Ele vai vir outras vezes. Continua determinado. Você entende? Por quê? Porque é a promessa de Deus para nós. 2 Pedro, abre lá para vocês verem. 2 Pedro, capítulo 1. Como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida. Qual vida? A vida de Deus. Pelo poder dele. 2 Pedro 1, versículo 3. Como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. A vida dele. Agora eu te pergunto, Deus tem medo? Não existe medo em Deus. Deus tem falta de paz? Não. Deus tem desespero? Tem ansiedade? Não. Então ele está querendo compartilhar. Ele está querendo compartilhar aquilo que ele é comigo e você, a própria vida dele. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus se deu na cruz por mim e por você. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Ele substituiu eu e você. Para que você não precise mais ser presa do diabo. Mas vocês lembram daquele cântico que eu comentei com vocês, lá do Fernandinho. Você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. Somos filhos de Deus. Agora ele continua. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas grandíssimas e poderosas promessas, para que por elas fiqueis o quê? Participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo. Ou seja, através da palavra, o mundo está sendo destruído. Você está vivendo no mundo, não tem jeito de se deparar com as coisas. Você vê pessoas serem assaltadas, você vê pessoas serem mortas, você vê aquela catástrofe lá de Brumadinho, você vê pessoas tendo problemas financeiros terríveis, doenças. Mas ele está falando que ele deixou as promessas dele para você escapar dessas coisas, para fazer você livre dessas coisas. Deus não faz acepção de pessoas. Você pode falar, mas eu conheço um monte de crente que está tudo desse jeito. Ué, mas o problema não é o Deus, o problema é as pessoas. O problema é se eu estou me escondendo na palavra, se eu sei como me esconder na palavra, essa é a diferença. Você entende? Deus, ele é fiel, ele é justo para todos. Não é o fato da pessoa ir na igreja e carregar uma Bíblia que faz ela diferente. O que faz eu diferente é o lugar que a palavra ocupa no meu coração. É se eu aprendi a me esconder no esconderijo do Altíssimo. Como eu escondo, como eu fico lá naquele lugar. Então ele me deixou as promessas, para que através delas, que é a palavra, eu fique livre. Então não importa o problema que você está tendo. É claro que no início vem muito ataque do inimigo para você desistir. Ele não quer que você continue. Mas Deus não desanima, Deus não desiste de você. Ele diz que nunca te deixará, jamais vai te desamparar. Mesmo a hora que você acha que você está sozinho, que você está abandonado, Deus está lá com você. Mesmo a hora que você acha que Ele não te ama, Ele está lá com você.
Ele mesmo enviou o Espírito Santo para nos convencer que nós somos filhos dele. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele quer cuidar de mim e de você. Entende? É que a nossa mente, a nossa alma entra, ela atrapalha tudo. Porque ela fica assim, ó, que nem já viu aquele globo da morte lá que tinha? É uma moto assim, outra aqui, outra desse jeito. A nossa mente não tem hora que fica assim. Você quer confiar em Deus, não consegue confiar. Você olha para o problema e olha para Deus, um problema é maior que o teu Deus. Né? Você acaba de orar, dali a pouco, será que vai dar certo? Né? Será que Deus está me ouvindo? Será que... Porque é a nossa mente. Então Davi entendeu que tem um lugar e eu posso me esconder na palavra. E quando eu me escondo, por mais que o inimigo ataque a minha mente, ele não encontra lugar. Ele não encontra brecha. Os mesmos ataques que você recebe, eu recebo. Ele tenta atacar o meu corpo, ele tenta atacar tudo na minha vida. Mas eu decidi que eu quero aprender a confiar em Deus. Todo dia eu estou aprendendo. A gente não sabe 100%. Porque andar com Deus é uma aventura. Sabe? Você decide dar passos nele, conhecer ele cada vez mais. Você depara com um problema e você fala, não vou me embriagar com esse problema. Eu vou conhecer Deus nesse problema. Eu vou mergulhar no meu Deus. Eu vou declarar a palavra dele. Eu vou adorar ele pela vitória sobre esse problema. E quando você vence aquele problema, você sai forte dele. Você sai fortalecido, você sai mais convicto. Você fala, funciona. A palavra de Deus funciona. Você foi aperfeiçoado ali. Então, quando você depara com um problema maior, você fala, bom, meu Deus funcionou lá. E ele vai funcionar agora aqui também. Então, é um conhecimento. Você vai tendo uma amizade com Deus. Entendendo ele no teu coração. Eu sei que você passa porque eu já passei por coisas que parecia que Deus não ia dar conta. Mas não era Deus, era eu que estava olhando o problema. Porque quando eu comecei a olhar como Deus olhava, eu falei, agora eu entendo que ele já venceu. Demora um tempo às vezes. Mas a vitória é certa. Você entende? A vitória é plena. Você lembra, né, o que aconteceu com você? Nós oramos, começou a melhorar, depois você veio e voltou tudo de novo. Né? O que nós fizemos? Agradecemos a Deus de novo. Você continuou determinando a palavra. O que aconteceu? A palavra criou uma condição. Porque quanto mais, com a medida que você se escondeu nela, você fez dela o teu escudo, a tua força, Deus pôde entrar na situação. E Deus se manifestou. O problema é que a gente quer que Deus age e a gente fica com a mão lá, querendo ajudar Deus. Você não precisa ajudar Deus. Você tem só que descansar nele. Como o salmista disse, o que habita descansa. E diz ao Senhor, ele tem uma certeza, que ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, e que ele pode confiar em Deus. Você entende? Esses dias atrás, eu não sei, acho que isso eu não falei com vocês não, porque foi agora. Eu estou lá em casa lá orando, as minhas duas irmãs chegam, porque uma irmã mora comigo, e tem as outras duas, moram tudo perto de casa, por isso que eu falo muito delas. E aí, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que é? Tem duas velas vermelhas aí no portão. Tem um macumbeiro que mora um quarteirão para baixo da minha casa. Aí eu peguei e falei, depois eu vou lá. Mas tem uma que está acesa ainda. Então fazia pouco tempo que eu tinha colocado. Porque de manhã eu levanto bem cedo, não tinha nada lá. Aí eu peguei aqueles troços lá, arranquei tudo e fui levando até lá perto onde ele estava. Falei, isso daqui não tem poder nenhum não. Joguei lá para ele. E ele falando tudo lá, e aí a minha outra irmã já estava conversando com ele. Eu falei, o sangue de Jesus tem mais poder do que isso. Peguei, virei as costas e fui embora para casa. Aí ela veio falar que tinha entrado um cachorro na casa dele lá e matou os gatos dele. E ele achou que era eu, o dono. Eu nem tenho cachorro grande, mas eu estou pequenininho. E ele foi lá fazer macumba para mim. Você entende? E a minha irmã falou, e agora? Eu falei, agora nada. Porque o meu pai é maior que o pai dele. Você entendeu? Deus venceu o diabo. A palavra diz que ele venceu todo o principado, toda a potestade, todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade, todo o nome. Triunfou dele na cruz e deu esse poder para mim e para você. Quem é o diabo? Maior é aquele que está em você. Não aceita medo, não dá espaço para o medo. Então, quando o inimigo te atacar, faça como Davi, declara a palavra. Meu Deus, meu refúgio.
Você entende? Se esconde ali. A coisa está apertando. Está escrito, mesmo que estiver moendo. Está escrito. Meu Deus diz que é assim. Eu não aceito essa situação. Eu sou livre em nome de Jesus. Você entende? Não estou falando que é errado. Você pode tomar o remédio que você quiser. Você pode, quando você não tem luz ainda, toma o remédio. Mas não fica pondo a tua fé no remédio. Vai para Deus. Porque vai chegar uma hora que você vai conhecer ele de tal maneira que você vai falar, não preciso mais desse remédio. Eu sou livre. Você entende isso dentro de você. Não é ninguém que vai te convencer. É o Espírito Santo. Eu sou sarado. Eu sou livre. Da mesma maneira que você olha para o problema financeiro, você fala, não tenho mais medo de você. O meu Deus supre cada uma das minhas necessidades. E você adora Ele. E Ele começa a entrar nas suas coisas. E Ele começa a reverter os quadros, as situações. Ele muda qualquer coisa. Porque Ele é o Deus mais do que suficiente. Ele é a tua suficiência. Então não descuida. Alimenta o teu espírito com a palavra. Leia muito a palavra. Leia os evangelhos, leia as cartas de Paulo. Versilei, mas eu não entendo nada, eu também não entendo. Olha, o ano passado, retrasado acho que foi, eu li, Deus começou a trazer provérbios no meu coração. Foi quando eu comecei a vir aqui, eu tinha comentado, né? Começou por provérbios, leia provérbios, um dia de manhã. Eu li provérbios inteirinhos, sem sair do quarto. No outro dia eu acordei, leia provérbios. Foi 5 meses assim. Todos os dias eu lia provérbios inteirinho. Você entendeu alguma coisa? Pouca coisa. Mas sabe o que começou a acontecer depois? Começava a fluir. Deus começava a me recordar daquilo que eu tinha lido. Você entende? E aquela palavra começava a ficar forte. E ele começou a ministrar provérbios no meu coração. E aquelas palavras, quando vinha dele, começava a mudar meu comportamento, minha maneira de agir. Começou a ficar claro dentro de mim. Então, leia a palavra, vai adorando a Deus, ora no Espírito, louva a Ele. Você entendeu? Se der vontade de jejuar, jejua meio período. Jejua um dia. Se vir desejo no teu coração, não é porque eu estou falando. E você vai ver que isso fica vivo dentro de você. A palavra parece ondas dentro de você, começa a ficar viva, forte dentro de você. Ela cria vida, porque ela é vida. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. E Salomão diz, é vida para os que acham. E é saúde para o seu corpo. É remédio. Então, quando você está se envolvendo com ela, as coisas estão mudando. A paz vai aumentando, a confiança em Deus vai aumentando. E Ele começa a pôr aquela palavra na tua boca, no teu coração. Para quê? Para você declarar até ela se cumprir na tua vida. Você entende? Deus te mostra o caminho, você fala, oh Deus, muito obrigado, é aqui mesmo. Você não tem paz? Começa a dizer todo dia, Jesus, Tu és a minha paz. Jesus, Tu és a minha paz. Muito obrigado. Você vai ver daqui a um mês se você não tem paz. Porque essa palavra é vida. Ela começa a quebrar todas aquelas fortalezas que construíram dentro de você, que você não pode ter paz. Você tem que viver atormentado. Mentira. Ele é a tua paz. Há um versículo que diz, Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Então aprenda a habitar esse lugar, a se esconder nesse lugar, declarando, fazendo dela o teu escudo, o teu broquel, o teu esconderijo. Senhor, Tu és a minha força. Você acorda de manhã e está lá, que não tem nem vontade de levantar da cama. Mas você declara, Senhor, Tu és a minha força. A Tua alegria é a minha força. E levanta nessa palavra, fica de pé e ganha o dia. Você entendeu? Declarando, se esconde nela. Você vai ver se no final do dia você não está diferente. Dentro de você está diferente. Porque Ele realmente é a nossa força. Amém? Amém. Antes da gente encerrar, eu queria fazer uma oração por você que vai receber essa gravação. Não importa o que você está enfrentado. Se você tem enfrentado uma enfermidade, um problema financeiro, às vezes um problema dentro do teu lar, a palavra de Deus ela é espírito e ela é vida. E a mesma palavra que está aqui, ela opera aí onde você está agora. Então, quando você estiver ouvindo essa gravação e você receber essa oração, coloca a tua fé nessa oração. Começa a declarar a palavra de Deus na tua vida, porque ela tem toda a condição de mudar qualquer circunstância, qualquer adversidade e te levar para dentro da vitória.
Pai, eu coloco essas vidas agora na tua presença. Que quando eles ouvirem essa ministração, essa mensagem, eles sejam tocados, Pai, pela tua graça, tocados pelo teu poder, Senhor. E eu declaro esse corpo, esse físico agora curado. Eu amaldiçoo essa enfermidade pela raiz. Eu declaro essa vida curada, liberta na mente, nas emoções. Eu repreendo agora todo tormento, toda depressão sobre essas vidas. Ó Pai, eu declaro a tua paz, substituindo todo tormento nessas vidas agora. Em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.